Olá, hoje nós vamos falar sobre o porquê os rins param de funcionar. Porque os rins param de filtrar o sangue. Existe algum sinal? Ele dói quando isso acontece? E ao final do vídeo nós vamos falar o que nós poderíamos fazer para evitar essa perda de função renal e consequente realização de hemodiálise, que é um dos tratamentos quando o rim para de funcionar, tá bom? Não saia no meio do vídeo, porque a parte mais importante é saber como previne, tá? E vou falar isso lá no final, dando 3 exames que vocês têm que fazer para que flagre algumas alterações antes que seja muito tarde, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente precisa falar desse órgão tão nobre. Por que nobre? Por que um órgão tão importante? Porque sem os rins não conseguimos sobreviver. Ponto final. Sem o rim não dá para ter as funções vitais mantidas, tá? É o rim que controla uma série de funções que mantém uma pessoa viva. Mas onde está localizado? Como é que ele funciona? Vamos lá. O rim está localizado lá atrás, perto da coluna vertebral, certo? Atrás das últimas costelas do nosso corpo, e ele se localiza numa região de trás do abdômen, que a gente chama de retroperitônio, tá? Os rins, eles medem em torno de 12 centímetros, mas isso varia de pessoa para pessoa. Uma pessoa maior vai ter um rim maior, uma pessoa menor vai ter um rim menor. Em média, a gente tem um rim de 12 centímetros, é uma média para toda a população. E ele costuma pesar em torno de 150 gramas cada rim. A gente sabe que a maioria das pessoas nascem com 2 rins, mas tem algumas pessoas que nascem com rins supranumerários, ou seja, com 3 rins, com 4 rins, tá? Isso é descrito em alguns casos na literatura devido ali a alguma alteração da formação deste órgão. E também tem pessoas que nascem com um rim só, ou pessoas que fizeram cirurgias por câncer, por tumor, ou então que doaram seus rins e conseguem sobreviver bem com apenas um rim. É possível? É. Tanto é que a gente estimula a doação de órgãos, porque é possível viver com saúde com apenas um rim, tá bom? A grande função dos rins é filtrar o sangue, retirando as impurezas que a gente vai produzindo, o lixo metabólico. A gente se alimenta, o corpo metaboliza esses alimentos, a gente sofre todo o tempo reações inflamatórias, reações metabólicas, e isso vai gerando produtos tóxicos. Quem joga para fora são os rins. Por isso que é um órgão nobre. A gente não consegue sobreviver com esse lixo metabólico por muito tempo sem que haja uma filtração e excreção dessas substâncias na urina. Além disso, o rim joga para fora também o excesso de líquido do corpo, ele ajuda na produção de alguns hormônios, como a eritropoetina, que ajuda a produzir sangue, como a vitamina D, ele ativa a vitamina D, isso é muito importante para a função dos nossos ossos, tá? Então o rim, ele não só tem a capacidade de filtrar o sangue, mas também tem uma função hormonal, tem uma função no controle de pressão, portanto, um órgão muito nobre que precisa ser levado em conta e por isso esse canal chama tanta atenção em relação à saúde renal, porque nós sabemos o quanto é sofrido pessoas que desenvolvem doença renal crônica e acabam necessitando das terapias de substituição renal, que são o transplante, a diálise peritoneal e a hemodiálise, tá certo? Mas por que os rins param de funcionar? Eles param de funcionar porque as suas células são destruídas por algumas doenças, tá bom? Então, ninguém tem doença renal crônica do nada. Ninguém tem doença renal aguda do nada. O rim do nada parou de funcionar. Não, tá? O nosso rim tá lá, bonitinho, mas sofre agressões de uma série de doenças. Se a agressão for muito rápida, ela ocorreu dias, no máximo em semanas, a gente tem uma doença renal aguda. Isso acontece em pacientes que estão bem, de uma hora para outra sofrem um acidente, de uma hora para outra começa a tomar uma série de remédios que são tóxicos para os rins, de uma hora para outra tem uma infecção generalizada, estão na UTI, após grandes cirurgias, com problema de coração sério, com problema de fígado sério. Então essas pessoas acabam desenvolvendo doença renal aguda, onde as células dos rins, elas não morreram, mas estão inflamadas e temporariamente param de funcionar. O bom da doença renal aguda é que ela tem um prognóstico melhor do que da doença renal crônica, no sentido de que o rim pode voltar a funcionar, desde que aquela doença que provocou uma agressão dos rins seja curada. Por exemplo, uma infecção, deu antibiótico, o paciente melhorou, o paciente estava desidratado, melhorou,
O paciente estava com problema no coração, no fígado, melhorou, o rim também acaba melhorando. Esse paciente às vezes entra em diálise e sai de diálise quando o equilíbrio do corpo volta a ser restabelecido. Já a doença renal crônica, que é aquela doença que acontece ao longo de semanas, ao longo de meses, de anos, de décadas, onde o rim vai sendo inflamado lentamente e as células vão morrendo e o órgão vai atrofiando, vai reduzindo de tamanho. Essa não tem como o rim voltar a funcionar, tá? Porque ali já existe uma cicatriz. Então, o paciente tem uma pressão alta ao longo dos anos, não controlou a pressão e essa pressão foi destruindo aqueles pequenos vasos que tem nos rins, que são sensíveis, e foi destruindo esses vasos e o rim foi parando de funcionar. Ou então o paciente tem diabetes, o açúcar alto também foi destruindo esses vasos, provocando alterações em estruturas que são nobres dos rins. E eles vão parando de funcionar. E essa piora é lenta, é progressiva e irreversível, tá bom? Outras doenças também podem gerar doença renal crônica, como doenças glomerulares, tá? Então inflamações que são chamadas de glomerulonefrites, como doença policística autossômica, que é uma doença familiar, hereditária, em que várias pessoas da família elas são acometidas, tá? E com cálculos renais, com infecção urinária de repetição, com problemas no coração, problemas no fígado, isso causa doença renal crônica, tá bom? Eu queria mostrar aqui para vocês algumas imagens, algumas fotos, dizendo e mostrando de fato em imagens como é que o rim ele vai reduzindo de tamanho, tá? Então pacientes que têm glomerulonefrites, por exemplo, você vê um rim mais fino, um rim menor, um rim que vai sendo atrofiado por essa inflamação crônica e o paciente vai desenvolvendo doença renal crônica. A doença policística, veja, os cistos, que são cavidades com líquido, acabam crescendo de uma forma tão grande e em grande número que acaba provocando a destruição das células normais, porque os cistos estão ocupando a região normal dos rins. As células normais que funcionam vão perdendo sua função, porque elas vão sendo substituídas por esses cistos, tá certo? Então é por isso que os rins param de funcionar. E aí a pergunta é, e dói? Dói, doutor André? Na maioria das vezes não dói. Passa algum sintoma, passa algum sinal de que algo está errado? Na maioria das vezes não passa nenhum sintoma, não passa nenhum sinal. Só em fases muito avançadas, quando menos de 20%, 30% do rim está funcionando, que a gente observa que aí sim o paciente começa a desenvolver alguns sintomas, tá? E que sintomas são esses, para a gente ficar atento? Inchaço nas pernas, o edema, um descontrole da pressão, tá? Ou a pessoa não tinha hipertensão e desenvolveu, e foi de início rápido, ou a pessoa já tinha hipertensão e a pressão agora é muito difícil de controlar. Isso é uma situação, tá bom? Enjoo, vômitos, também em fases mais avançadas, cãibras, por conta da alteração do potássio, alterações de pele, alterações de cabelo, a gente também pode observar em fases mais avançadas da doença. Outra coisa que a gente pode observar é espuma na urina, sangue na urina, mas isso nem sempre também é presente, tá? Para você observar, às vezes você faz um ultrassom, o ultrassom está normal e o paciente já tem doença renal crônica, às vezes em estágio avançado. É uma doença silenciosa que às vezes nem o ultrassom mostra. Por isso eu queria chegar na parte final do vídeo e dizer como cuidar dos nossos rins, fazendo revisões periódicas, check-ups periódicos. Quando você tem seu carro com 10.000 km, você leva para a oficina, não espera ele quebrar. E por que no corpo a gente vai esperar o rim danificar para fazer exames? Não dá. Então a gente tem que fazer 3 exames mais importantes, tá? É o ultrassom, mas o ultrassom sozinho não vai adiantar. O ultrassom vai mostrar a forma, a gente precisa ver a função. Como a gente vê a função? Exame de sangue. Além do ultrassom, exame de sangue, exame de creatinina, para a gente ver quantos % o rim da gente está funcionando. E terceiro ponto, exame de urina, para ver se tem sangue na urina, se tem proteína na urina ou se tem leucócitos, são células inflamatórias na urina. Fazendo esses 3 exames, a gente consegue, na maioria das vezes, identificar se há ou não uma propensão ou já um surgimento de doença renal crônica. Na maioria das vezes crônica, porque o agudo é aquele paciente mais doente, aquele paciente que a gente percebe que rapidamente ele perdeu função, tá? Então, não dá para a gente ficar esperando sinais, sintomas, dor, porque na maioria das vezes não dói. A gente sempre fala que nem tudo que vai mal dói, tá? E doer é um sintoma que leva o paciente logo para a emergência. Como não dói, o paciente às vezes espera muito e quando a gente observa está na fase muito avançada. Então, fez esses exames, o paciente observa que não tem alteração de creatina, não tem alteração de urina, não tem alteração de ultrassom,
Beleza? Fica tranquilo. Vamos repetir esses exames cada 6 meses, um ano, não sei, depende das doenças que a pessoa tem. Por isso é importante procurar sempre um médico clínico para fazer essa revisão, esse acompanhamento periódico. Teve alteração dessa função, leva para o seu médico, ele vai avaliar se vai encaminhar ou não para um nefrologista, mas se já tem alteração, é fundamental fazer um controle muito preciso da hipertensão, do diabetes, de evitar drogas que são tóxicas para os rins, de fazer uma dieta muito mais direcionada para quem tem problema dos rins, no intuito de retardar a progressão da doença renal, de diminuir o peso, fazer atividade física, de controlar o sal da dieta, de controlar a causa que levou àquela doença renal. Então aí a gente consegue diagnosticar mais cedo e há muita coisa para oferecer. Porque se a gente diagnostica o paciente com 10%, 5% de função renal, não tem muito o que fazer. A gente tem que mandar o paciente para as terapias de substituição renal, que é o transplante renal, que é a hemodiálise e que é a diálise peritoneal, tá bom? Então fica atento de que o rim piora porque algumas doenças estão machucando esse órgão tão nobre. Existem sinais e sintomas de alerta? Existem, mas em fases muito avançadas. O ideal é fazer aqueles exames que eu falei no vídeo, para que se diagnostique de forma mais precoce e que possa ser feito as medidas antes que o paciente precise entrar numa fase terminal, necessitando de diálise ou de transplante renal. Tá? Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês e eu gostaria que vocês encaminhassem esse vídeo para pessoas nos seus grupos de WhatsApp, se realmente fizer sentido para vocês, chamar a atenção de que algumas doenças, elas podem gerar doença renal crônica e devem ser combatidas o mais rápido possível, tá bom? Queria agradecer a todos que ficaram até o final e até o próximo vídeo. Um abraço.